Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Este é o nosso devocional, este é o nosso momento de comunhão com Deus, com a sua palavra e com você que nos acompanha através das redes sociais. Vamos orar e rogar as bênçãos do Senhor para a nossa comunhão. Oremos. Querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais uma vez podermos estar diante da sua presença. Te damos graça pelo teu Espírito que habita em nossos corações, teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo. Ó Pai, dá-nos graça nesse momento de podermos ouvir a tua voz. Fala conosco e faz-nos entender a sua vontade. É a nossa oração e a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aí em véspera de terminarmos o nosso ano e eu gostaria de deixar esta mensagem com você. Nossa força são nossas convicções. Não poderemos evitar, e nem podemos evitar, sempre estamos diante de desafios, de dificuldades, de problemas. Mas o que nos dá força? Aonde buscar força para enfrentar os desafios? Não é um raio do céu que nos atinge que vai nos dar força. Não são mandingas, não são objetos místicos que vão afastar-nos do mal. Nossas forças são nossas convicções, é aquilo que acreditamos. A fé é algo que move até incrédulos, mas esta fé, quando não depositada em Deus, nos frustra e frustra essas pessoas. Mas quando nossa força, nossas convicções estão centradas em Deus, nada é impossível. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ver o que ela nos fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava na iminência de perder a sua vida por amor a Cristo. E isso não o envergonhava, não o entristecia. Em outros momentos, ele vai dizer que ele se alegrava por trazer no seu corpo as marcas de Cristo. Mas onde estava a força do apóstolo Paulo para enfrentar a morte? Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo sabia em quem acreditava. Ele tinha claras convicções a respeito da vida eterna. Ele cria que a morte não era o fim, que havia sim ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai fazer um capítulo em defesa da ressurreição. Ele cria na vida eterna. E isso dava força a ele para enfrentar aquele dilema que dizia a respeito da sua vida terrena. Meus queridos irmãos, assim como Paulo, o que vai nos dar força para enfrentarmos os desafios são nossas convicções. É aquilo que nós cremos. Por isso é muito importante desenvolvermos a nossa fé. É muito importante lermos a palavra de Deus e nos assenhorarmos às promessas que o Senhor tem dirigido a nós. Mas também essa fé, este crer, não é resultado de nós mesmos, mas é resultado da ação de Deus nas nossas vidas. Eu sei em quem tenho crido
Paulo, no passado, antes do encontro com Cristo no caminho de Damasco, era um homem herege, afastado de Deus, afastado da verdadeira verdade de Deus. Mas o Senhor trabalhou na sua vida e o convenceu, e o converteu, e agora ele era um homem de fé. Essa ação de convencimento de Deus nas nossas vidas é a ação do seu Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente, de uma forma natural, é pessimista. Às vezes, nos iludimos com o positivismo. Por algum tempo cremos, por algum tempo confiamos, por algum tempo acreditamos, mas nos frustramos. Mas o Espírito Santo de Deus realiza uma obra consistente. Ele muda a nossa forma de pensar. Ele coloca a nossa visão no céu. Ele coloca a nossa visão em Deus. Ele coloca a nossa visão no poder de Deus. E isso Deus vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos fazendo entender e nos convertendo a esta verdade. Quando olhamos a trajetória de Abrão para Abraão, nós vemos nisso. Havia, sim, no início, quando Abrão tomou a decisão de sair da sua casa, de deixar a sua parentela, isso mostra-nos que ele já tinha fé, mas ele precisava desenvolver esta fé frente a maiores desafios que o estariam esperando. Nesse processo de amadurecimento, o Senhor foi lhe ensinando a confiar nele. Muitas vezes ele titubeou e caiu, mas se levantou e prosseguiu. Então, o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, é que Deus vai agindo na nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. E uma das formas de pensar que a palavra de Deus trabalha na nossa mente é que ela tira os nossos olhos do problema e coloca os nossos olhos em Deus. E quando vemos os nossos problemas a partir dos olhos de Deus, que são os nossos problemas? Davi, quando enfrentou Golias, não estava confiado na sua funda, tampouco na sua pedra. Ele estava confiado no Senhor. Ele havia aprendido, havia enfrentado o urso, havia enfrentado o leão. Ele havia aprendido que Deus é poderoso e não há força capaz de superar o Senhor. Então ele estava pronto para enfrentar aquela batalha. Quando nossas mentes são convertidas ao Senhor e passamos a enxergar os problemas a partir da perspectiva de Deus, sim, poderemos dizer, como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e estou em paz. Os problemas eram reais e teriam que ser enfrentados, mas assim como eram reais os problemas, era real também para Paulo o poder de Deus na sua vida. Como Deus faz isso, nos converter a essa visão de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos mostra, nos fala, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural de convencimento, de convertimento. Quando lemos as histórias, como citei, de Abraão, de Davi, mas também de José, e também de Moisés, e também de Josué, e de outros, nós podemos perceber o quanto Deus foi poderoso na vida deles. O quanto Deus agiu e lhes deu a vitória. Exércitos poderosos foram vencidos. Muralhas
fortemente edificadas foram derrubadas. Homens poderosos caíram. A palavra de Deus nos mostra isso. E por que há toda esta história na Bíblia, há todo esse enredo, é uma forma de Deus se revelar e mostrar-nos quem Ele é e o poder que Ele tem. Deus preparou o povo para peregrinar até a terra prometida. Houveram 10 pragas e cada uma delas Deus estava mostrando o seu poder. O propósito de Deus, através daquela experiência que o povo de Israel estava passando, é que eles crescem no Senhor e confiassem no Senhor. Mas apesar de terem visto tudo que viram, não confiaram, não creram e por isso pereceram. Irmãos, convicções em Deus, convicções na palavra de Deus, convicção no poder de Deus, não é opção, não é uma das opções para enfrentarmos as batalhas. É a arma que faz-nos vencedor nas batalhas. Quando cremos em Deus na proporção que precisamos crer, vamos ter os problemas, sim, mas vamos enfrentá-los e vamos vencê-los. Por isso, nesse momento, aceite o desafio. Ler a palavra de Deus. Se apossar dessas verdades transmitidas por Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua mente, convencendo e convertendo você à verdade. Assim como o soldado, antes de ir para a batalha, precisa se preparar, precisa treinar. Assim somos também nós. Temos batalhas a vencer, temos lutas a batalhar. Precisamos nos preparar. E não existe outra forma senão ler a palavra de Deus, orar. E quando nós fazemos isso, teremos sim toda a força que precisamos, todo o poder que precisamos para vencer as lutas, enfrentar as tempestades. Nossa força são nossas convicções. É o que Paulo cria, que dava força a ele. É o que Moisés cria, que dava força a ele. É o que Josué cria, que dava força a ele. É o que você crê, que vai dar força a você. Eu sei que muitas vezes você olha para dentro de si e não vê essas convicções. Mas deixa Deus trabalhar na sua mente através da sua palavra. Medite na palavra do Senhor e você vai perceber que ela vai agir no seu coração e na sua mente. Vai mudar a sua forma de pensar e, consequentemente, mudará a sua forma de agir e de sentir. Que Deus abençoe você nesse dia e que essa verdade possa encontrar guarida no seu coração. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por não nos abandonar. Mesmo quando nossos ancestrais, Adão e Eva, escolheram se afastar do Senhor, o Senhor escolheu não se afastar de nós. Obrigado por sua palavra, pelo teu Espírito, que nos ajuda, Senhor, e nos capacita a enfrentarmos os desafios. Muitos são os que estão diante de nós, e muitos são aqueles que nos esperam no futuro. Mas bom é sabermos que o Senhor é mais poderoso do que qualquer inimigo, mais poderoso do que qualquer problema. Nos dá graça, Senhor, e nos ajuda a cada dia, nos convencendo a esta verdade, a fim de que possamos triunfar, a fim de que possamos glorificar o teu nome. Liberta-nos de toda a incredulidade. Tira-nos, Senhor, tira da nossa mente toda a dúvida e nos converte totalmente ao Senhor. Ajuda-nos na disciplina de meditarmos e buscarmos os conselhos e as verdades da tua palavra. Cremos no teu Santo Espírito, que nos dá sabedoria para isso. Te pedimos, por cada pessoa que está a ouvir agora esta oração, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Se Deus falou ao seu coração, te abençoou com a sua palavra, deixa aí o seu like, faça o seu comentário.
A você que nos acompanha, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus continue te abençoar, nos abençoar, não é? E divulgue o nosso canal, faça com que outras pessoas também tenham acesso a esta bênção. E a você que está nos ouvindo e assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Nosso desejo é ser uma bênção para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus derrame as suas bênçãos sobre as vossas vidas. Um ótimo dia, e certamente o será, se o vivermos na presença do Senhor. Grande abraço.